Fala galerinha, seguinte, mais uma aula de revisão. O que você entendeu de magnetismo até agora? Vem comigo, aula 7. Galerinha, nessa aula nós fizemos alguns exercícios para revisar os conteúdos aprendidos até o momento e nós falamos também das auroras polares, né? Auroras polares são fenômenos lindíssimos, não? Sabia que nós recebemos do Sol partículas eletricamente carregadas, como elétrons? Proponha um modelo físico para tentar explicar a formação desses belíssimos fenômenos. Então a gente viu em aula que as auroras elas são resultado aí da interação das partículas que vêm do Sol, né, eletricamente carregadas, quando estas partículas interagem com o campo magnético da Terra, surge o fenômeno das auroras, né, a aurora boreal ao norte e a aurora austral no sul. Então, basicamente, aí você pode definir as auroras como sendo um produto aí da interação entre o campo magnético terrestre e os raios cósmicos. Aula 8, experiência de Ørsted. Nessa experiência, a gente viu o seguinte: Hans Christian Ørsted, né, foi professor de física na Universidade de Copenhague e realizou um experimento muito interessante, que foi um experimento que unificou aí a eletricidade ao magnetismo, surgindo então o eletromagnetismo. E que ele viu? Ele viu que associando ali um circuito, né, elétrico a uma bússola, quando o circuito estava aberto, ou seja, sem a passagem de corrente elétrica, a bússola seguia uma orientação normal, de acordo com o campo magnético da Terra. Porém, quando ele fechava o circuito e a bússola estava próxima desse circuito, a bússola era desviada. Olha só que interessante. E aí ele viu que corrente elétrica acaba gerando campo magnético. Então, de acordo com o experimento de Christian Ørsted, o movimento relativo de cargas elétricas em um fio condutor de eletricidade tem como resultado o surgimento de campos magnéticos. Então, corrente elétrica gera campo magnético. Beleza? A gente viu também o campo magnético gerado em fios, né, condutores retilíneos, e aí a gente viu que o campo magnético em fios circular, beleza? A gente viu que também a gente pode calcular esse campo magnético como sendo B igual a μ vezes I sobre 2πr, onde μ aqui é a constante de permeabilidade magnética e I é a corrente elétrica. 2πr, basicamente aí 2π é da fórmula e o R é o raio de seção transversal do fio, beleza? Vamos continuar aqui. A gente viu também que a gente pode determinar aí o sentido do campo através da regra da mão direita envolvente, né? Que o dedão é a corrente elétrica, sentido da corrente, aí a gente envolve aqui e a gente vai verificar com essa regra o sentido do campo magnético. Só para lembrar, galerinha, vetor saindo do plano, bolinha pontinho, tá aqui, bolinha pontinho, e vetor entrando do plano, bolinha xizinho. Ok? Isso é importante porque, a depender do sentido da corrente, aqui eu uso a regra da mão direita envolvente, por exemplo, nesse caso aqui, você coloca o dedão aí para cima, você vai ver que do lado esquerdo o campo magnético sai, e do lado direito aqui, ó, ele entra. Se a corrente está descendo, você vê que do lado direito o campo magnético sai e do lado esquerdo ele entra. Belezinha? Aula 9, campainhas e telefones. Resumo. Nessa aula a gente viu um experimento muito legal, que é o experimento do eletroímã, né? E a gente viu que, conforme a gente colocou aqui um prego, a gente verificou que o prego associado aqui a esse eletroímã é muito mais eficiente do que esse eletroímã constituído por plástico, né? Uma vez que o ferro é um material ferromagnético, né? O prego de ferro é um material ferromagnético, consequentemente, os ímãs elementares do prego serão ordenados, potencializando ainda mais o campo magnético criado ali pelas condições propostas no experimento, beleza? A gente viu sobre as espiras, né? Então a gente falou sobre a espira, que basicamente é um fio enrolado em forma de círculo, beleza? Lembrando que se esse fio estiver enrolado e não está passando corrente por ele, não tem campo magnético. Porém, se você fizer passar por esse fio uma corrente elétrica, vai surgir nesse fio um campo magnético, beleza? E esse campo magnético pode ser calculado da seguinte forma: B, que é a intensidade do campo magnético, né, igual a μ, que é a permeabilidade magnética, vezes I sobre 2R, sobre duas vezes o raio. Esse raio é o raio da espira circular, beleza? A gente viu que, a depender do sentido da corrente, se nós temos aqui uma espira circular e a corrente circulando no sentido anti-horário, na face da frente nós temos o polo norte, na face de trás o polo sul. Se a corrente circula no sentido horário, na face da frente o polo sul e na face de trás o polo norte, beleza? Aqui, se você observar, usando a regra da mão direita envolvente, no sentido horário, aqui na face da frente gera-se norte e o vetor campo magnético sai do plano. E se o sentido da corrente for horário, usando a regra da mão direita envolvente também, a gente verifica aqui que gera-se o polo sul na frente e o campo magnético entra, beleza? Galerinha, a gente também viu o campo magnético em bobinas. O que é uma bobina, né? Basicamente é um conjunto de espiras. Lembra que a espira é um fio enrolado em forma de círculo? Se a gente pegar e juntar várias espiras, né, formando um condutor cilíndrico,
nós teremos aí uma bobina chata, beleza? Nós podemos calcular o campo magnético nessa bobina através dessa fórmula aqui, ó. Então, o módulo do campo magnético na bobina é igual a N, que é o número de espiras, vezes a permeabilidade magnética, vezes a corrente elétrica que passa pelo fio, né, pela bobina, dividido por 2 vezes o raio. Esse raio é o raio da espira, ou do conjunto de espiras que formam ali essa bobina chata, beleza? Além da bobina chata, nós temos também a bobina longa, que é conhecida como solenoide. Então, aqui, quando a gente tem um conjunto de espiras, né, circulares espaçadas uniformemente, como está aqui na figura, o campo magnético gerado no interior do solenoide é uniforme e ele dependerá do número de espiras do comprimento do solenoide, e sua intensidade é dada por B igual a N, que é o número de espiras, vezes permeabilidade magnética, beleza? Mi vezes I, que é a corrente elétrica, dividido pelo L, que é o comprimento do solenoide. Então, só para lembrar, galerinha, o campo magnético no solenoide depende do número de espiras, da permeabilidade magnética, da corrente elétrica e do comprimento do solenoide. Fechou? Aula 10, pessoal, mais força aí, mais força. Vamos que vamos, você vai gabaritar essa prova, hein? Vem comigo. Seguinte, nessa aula a gente viu o fenômeno da força magnética que surge em um fio condutor retilíneo. Então, da mesma forma que a gente tinha lá as condições, né, para surgir a força magnética quando a gente tinha uma carga sendo lançada em um campo magnético sob uma determinada condição, aqui nós teremos a mesma situação, só que agora é um fio condutor. Então está passando ali uma corrente elétrica pelo fio condutor e a depender de como esse fio condutor está inserido, ou vai ser inserido em uma região que tem um campo magnético, nós podemos ter sim o fenômeno da força magnética, beleza? Então a gente calcula essa força magnética pelo famoso Biot sem θ, que é a força magnética é igual a B, que é o campo magnético, vezes I, que é a corrente elétrica, vezes L, que é o comprimento do fio condutor, vezes o seno do ângulo formado entre B, V e I, beleza? Então vale a pena dar uma estudada nisso também. Galerinha, nós temos alguns casos especiais aí para analisar a força magnética em fio condutor retilíneo. Primeiro caso, é quando o fio condutor retilíneo está na mesma direção do campo magnético, força magnética igual a zero. Segundo caso, quando o fio condutor está a 90 graus com o campo magnético, força magnética máxima. E quando o fio condutor está formando algum ângulo aí entre 0 e 90 graus, então em ângulos maiores que 0 e menores que 90 graus, a força será proporcional à inclinação. E aí a gente calcula a força magnética utilizando o famoso Biot sem θ, beleza? Então, ó, mesma situação lá basicamente aí dá para fazer uma analogia, uma comparação com o lançamento de cargas num campo magnético. Quando a carga é lançada na mesma direção do campo, força magnética zero. Quando a carga é lançada perpendicular ao campo, força magnética máxima, né? Porque o seno de 90 é igual a 1. Agora, quando a carga é lançada obliquamente ao campo, nós tínhamos aí que usar a relação do seno, e aí a gente fazia o quê? Que era VB sem θ, então era o seno de θ. Aqui a gente usa também o seno do ângulo, por isso que a fórmula, como está aqui, ó, é o famoso Biot sem θ, por isso que a gente tem o seno de θ aqui, belezinha? Avançando rapidamente aqui, para a gente concluir, a gente tem aí alguns valores dos senos, né, de alguns dos ângulos que mais aparecem nas provas, né? Então, o ângulo de 0 grau tem o valor de seno, o seno de 0 grau é zero. O ângulo de 30 graus tem o valor de seno igual a 1 sobre 2. O ângulo de 45 graus tem o valor de seno de raiz de 2 sobre 2. O ângulo de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. E o ângulo de 90 graus, o seno é igual a 1. Beleza? Vale a pena você memorizar esses valores também, porque pode ser que apareça aí nas suas provas. Para finalizar, em resumo, a força magnética tem as seguintes características quando se trata de um fio condutor retilíneo. Intensidade dada pelo Biot sem θ, né, no qual o ângulo formado aqui, o θ, né, é o ângulo entre B e I, o ângulo formado entre o campo magnético e a corrente elétrica que passa pelo fio. A direção é perpendicular ao plano determinado por B e I, e o sentido é dado pela regra da mão direita. Beleza? Revisem, façam exercícios e tamo junto. Bora gabaritar!